É muito bacana ter o seu primeiro trabalho com uma grande aceitação de público, claro, tendo em consideração que é o seu primeiro quadrinho lançado. Desde as inúmeras fanarts que eu recebo dos personagens, de pessoas agradecendo por ter criado determinado personagem, ou até mesmo se sentindo próximo a eles no decorrer da jornada de cada um dentro da história em quadrinhos. Que inclusive você pode conferir o capítulo 1 de graça, gratuitamente, na plataforma Flipthrough, ou clicando aqui na descrição do vídeo, que você tem todas as informações que você precisa saber. E é nesse vídeo, meus queridos, que eu falo com uma grande alegria que o volume 2, a sua continuação, está sendo produzida e vocês vão acompanhar todo o processo de bastidor aqui no canal. E durante o término do primeiro volume e a produção do segundo, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Desde o aumento das minhas aulas lá na escola que eu dou aula, que é a área E, até mesmo a procura das aulas particulares. Então a arte de lecionar e também a arte da comunicação acabou ficando muito em voga durante esses tempos, mas principalmente o ato de lecionar para crianças. Afinal de contas, criança, ela é um serzinho milagroso, um serzinho divino, que é muito 8 ou 80. Você não tem este jogo de cintura de trabalhar muitas analogias para que fique fácil o entendimento de determinado assunto. Dependendo da criança, quanto mais objetivo você for, melhor é para que ela possa entender aquele assunto. E detalhe, o que eu falo não é uma questão de crítica ou qualquer coisa que possa vir a ter uma interpretação pejorativa. Na realidade, é a minha realidade dentro da aula. Então, este volume 2, meus queridos, ele tem se tornado uma extensão de quem eu sou, uma extensão daquilo que eu faço atualmente. Pensando nisso, de certa forma, ele acaba tendo ainda mais um pouquinho daquele Victor que muito eu demonstro em sala de aula, que eu comunico com as pessoas em meu círculo social, que muitos aqui em âmbito virtual acabam não presenciando. Então nessa história, meus queridos, eu acabo demonstrando alguns acontecimentos, vamos falar dessa forma, que muitos pediram-me no decorrer dos feedbacks do volume 1. Que eles gostaram tanto dos personagens e esse foi o meu maior investimento. De fato, é uma historinha simples, de início, meio e fim, com bastante ponta em aberta, algumas que inclusive vou falar e explicar com mais aprofundamento neste volume 2, outras ainda vou deixar em aberto, outras vão aparecer nesse volume 2. Eu tô lascado, Gui. A verdade é essa, mas tudo bem. Precisar de volume 3 pra explicar tudo. Depende de vocês, forte abraço. Esse volume 2, inclusive, ela se passa em Santo André, que é a cidade que eu moro. Então eu pego alguns pontos turísticos, não turísticos, mas pelo menos famosos daqui da cidade, conhecidos aqui da região. E eles se passam, os personagens estão desses locais interagindo com as crianças. Como eu tenho trabalhado muito com essa galera infanto-juvenil, então algumas das coisas que eu acabo vindo a pesquisar e a inteirar do assunto é por meio deles. Inclusive, obras como Demon Slayer foi por causa também dos pentelinhos, Jujutsu Kaisen, Spy Family. Alô, Yor, forte abraço, queremos você aqui, hein? Mas, muito tem se tornado graças a eles, então nada mais justo do que falar de um âmbito dentro da agência Aegis, que é muito trabalhado entre eles, que não foi explorado no volume 1, que é justamente a ação social. Dentro da agência, existem segmentos, existem departamentos em que cada agente faz parte. Então, não necessariamente o nosso núcleo de personagens principais do volume 1, eles fazem parte do mesmo segmento. Cada um deles faz parte de um outro departamento, mas que para essa história, mas para que este volume, eles acabaram se juntando para que pudessem resolver alguma coisa, para que pudessem pôr fim às ambições desta empresa que estava querendo instaurar o caos na região de São Paulo. Por exemplo, o nosso Pimpolho, o Ícaro, ele faz parte do departamento, né, do segmento de busca e apreensão. O Renan, ele faz parte da equipe de ciência, a Helena da equipe de defesa. Então cada um deles faz parte de um segmento. E um segmento muito em vigor
do âmbito da agência é o segmento de ação social, o segmento da sociedade. Nesse volume, os próximos personagens, eles vão a uma escola, essa escola que inclusive é baseada na escola Américo Brasiliense, aqui de Santo André, e eles têm que ir a essa escola para falar da importância do trabalho em equipe, muito em voga do gênero de Tokusatsu, do juntos somos mais fortes. E este é o ensinamento que eles vão colocar em pauta, em prática, para os pentelhos, através de gincanas. Mas, dentro deste momento entre eles e a criançada, alguns ataques, ou algumas pontas abertas, melhor dizendo, do que estava acontecendo, ou do que aconteceu no volume 1, acabam respingando, melhor dizendo, nessa continuação, e cabe a eles poder proteger as crianças e também os cidadãos de Santo André. Então, ainda assim, tem esse aspecto do tributo ao gênero Tokusatsu, mas que ainda tem um pouquinho do Victor professor, que acaba sendo a minha maior vivência atualmente, que é justamente com as crianças, com os nossos pentelinhos favoritos. Então aqui temos personagens voltando, temos novos personagens sendo apresentados, personagens que inclusive são baseados em meus aluninhos. 2 deles estão muito presentes, né? 2 desses novos personagens estão muito presentes no decorrer desta história, que são baseadas em 2 aluninhas minhas. Então eu acabo colocando muito em voga este meu círculo social, o que eu tenho feito em grande parte da minha vida e no decorrer deste ano de 2023, no caso do ano passado, na realidade. Então eu acabo mostrando para vocês. Então fico muito feliz em poder anunciar que está sendo produzida e que vocês vão acompanhar esta jornada do volume 2 da Aegis, que eu garanto para vocês que se vocês se divertiram lendo ao primeiro volume, o segundo volume ainda está mais divertido, com aqueles jargões, com as gírias, com os bordões abrasileirados que tanto nós gostamos, como por exemplo tem a cena do "Crê em Deus Pai, esqueci a fulana". É maravilhosa. Meu lanche alegre é um clássico, vai, convenhamos. Então, muito acontecerá nesse volume 2 e vocês vão acompanhar conosco aqui no canal Estúdio DCR a produção do volume 2 e também as novidades que vão vir da história em quadrinhos. Quando eu fiz aquele vídeo de recomeço, eu acabei falando que a partir de agora ia focar muito mais em produção autoral e de fato agora começa essa temporada de produções autorais e também do que está acontecendo em meu cotidiano, que envolve o desenho também. Mas o mais importante é quando que será publicado. Quando? Quando? Oh meu Deus! Oh, mas... Me dá imagens! Primeira semana de março. Primeira semana de março, o primeiro capítulo vai ser lançado através da Flipthrough, então será uma continuação gratuita. Sim, vocês poderão ler o volume 2 na faixola, de grátis, na plataforma Flipthrough, e termos este convívio, essa conversa muito mais em tempo real, sem que necessite a espera do volume encadernado para sair. Ah, volume 2 vai ser impresso? Não sei, espero que sim, ficaria muito feliz, até porque eu posso colocar conteúdo a mais exclusivo em um segundo volume. Mas o importante é que a Aegis está de volta, os personagens, nossos heróis, não os heróis que nós queríamos, os heróis que nós precisávamos, estão retornando e eu fico muito feliz em te ter comigo nessa jornada. E como eu sou um cara muito bacana, muito modesto, diga-se de passagem, essa aqui é a arte promocional, uma prévia, na realidade, da arte promocional do segundo volume e que em breve teremos novidades quanto a essa imagem que vocês acabaram de ver. Porém, até que a série documentária que vamos produzir dos bastidores do volume 2 e também o primeiro capítulo dessa história nova seja lançado, eu te faço convite para você clicar aqui nessa playlist para você assistir aos bastidores da produção deste primeiro volume, que está muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar muito.